E é por isso que hoje nós vamos receber uma outra K, que é a Karina Lara, que entende do assunto. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer recebê-la e vai nos ajudar nessa missão, né? Que é organizar esse espaço da casa. Qual é o principal erro que as pessoas cometem na hora de organizar a parte da casa dedicada à cama, mesa e banho? Sim. Bom, normalmente as pessoas elas não têm um olhar para separar as coisas. Então, aquele cantinho que cabe, né, aquele último pedacinho de armário que a gente tem um espaço, é onde as pessoas misturam roupa de cama, roupa de banho. E aí, na hora do dia a dia, na hora de usar, já nem sabe mais, acaba sempre usando as mesmas peças. Então, o principal erro das pessoas é não parar um pouquinho para separar o que é jogo de banho, o que é jogo de cama, de cada quarto, de cada pessoa, para que realmente a usabilidade dessas peças aconteçam de uma forma adequada. E o volume assusta também. Por exemplo, cobertor, manta, como que eu posso dobrá-lo de uma forma que não ocupe tanto espaço no armário? Você sabe, Pan, que assim, o que acontece? Na organização, a gente precisa sempre olhar o espaço que a gente tem antes. Então, as dobras, elas vão ser sempre adequadas de acordo com a largura e profundidade do armário. Então, a gente pode fazer N dobras, mas o que vai garantir que a gente otimize o espaço, se ele vai ficar menorzinho e mais alto, ou se eu vou dobrar ele um pouco maior e vai ficar mais baixinho, é primeiro a gente olhar o espaço. Porque a tendência é essa, né? A gente já sai dobrando, já quer guardar tudo e depois não cabe. Então, realmente, a gente pode pensar nas dobras mais fáceis que tem, porque eu também não gosto muito de ficar inventando aquelas dobras que a gente vê na internet, porque depois não dura. Mas realmente, para a gente otimizar o espaço, é isso, a gente precisa primeiro pensar nessa largura e profundidade para pensar se eu vou dobrar ele menorzinho e vai ficar mais alto ou se eu consigo realmente deixar ele mais largo. Esse cobertor já está dobrado de um jeito que você acredita que atenda. Isso. Como que você fez essa dobra? Traga ele para cá, por favor. Por favor. Para a gente Vamos mostrar, pra né? Vamos para a prática. Que ele tá enroladinho, ele tem volume, mas Exato. ele não desmonta no armário. Aqui normalmente eu diria que seria para um armário ou aquele roupeiro que a gente tem aquele espaço maior em cima, um maleiro, lembra, sabe? Normalmente nos armários a gente tem uma área maior e depois as prateleiras menores. Então o que eu fiz aqui, só pra gente, né, eu sempre gosto de primeiro dobrar no meio, então só para o pessoal, não vou abrir tudo, mas não, ó, não já precisa, tá no meio. dobrei no meio. E aí o interessante o ideal, na verdade, é que sempre a gente una as pontas. Então tenho aqui um meio do cobertor, né, o da manta, então eu sempre vou voltar aqui com, né, essa mesma largura. E o interessante é que assim, essa largura aqui é para um armário que não tenha tanta profundidade, né? Então por isso que eu digo assim, a dobra ela sempre vai de acordo com o tamanho do espaço. Pode ser menor ou maior também, né? A gente pode deixar ele assim, por exemplo, e só fazer as dobras se eu tenho um armário mais largo. Mas aqui, então, como a gente estava prevendo um espaço menor, então vem o meio e meio. E aí aqui, né, então sempre tentando manter as pontas com pontas para não ficar nada embolado. E aí a gente vem, eu gosto sempre de colocar a mão assim aqui no meio, que daí você consegue vir com ele, né, sem que ele embole. Né? Porque quando a gente deixa ele embolado, começa a ficar também mais volumoso. Então, quando você mantém a mão aqui no meio, você consegue também esticar ele bem para reduzir o volume. E com o braço você vai levando para a próxima dobra. Isso, eu brinco que eu sempre faço uma marcação assim com o braço, né? E aí eu volto. Porque daí, tá vendo que ele fica... Deixa eu pôr aqui. É tão satisfatório, né? Ver tudo organizado. Que daí, tá vendo que ele fica bem baixinho. Sim. Né? Então você consegue armazenar ele. E o importante é que quando você tirar do armário ou mover, ele não vai desmontar também, né? A dobra, ela tem que atender nesse quesito também. Para você poder pegar facilmente, levar para onde você quer e depois voltar. Aqui, como estava na bancada, a gente fez mais uma vez, tá? Então ficou menorzinho. Então eu vim uma vez... sempre dando uma esticada, assim, pra gente não deixar nada embolado. E aí vim mais uma vez. Então isso é quando eu tenho pouca profundidade, mas eu tenho mais altura. Você tem um nicho, por exemplo. Isso. E aí ele vai ficar mais alto e mais curtinho. Você que trabalha com organização, acredita que também a boa parte da organização vem do fato de não ter itens em excesso? Existe um padrão de quantidade de roupa de cama que nós devemos ter? Com certeza. Tudo em excesso, se a gente não tem espaço, realmente fica difícil de manter. O que eu sugiro, tá? Eu não gosto muito das regras, tem que ter ou não, mas uma boa sugestão é que a gente contabilize o seguinte: para cada cama da nossa casa, a gente tenha 3 jogos. Ou seja, qual é a lógica do 3? Um jogo de cama com lençol, com cobertor está em uso.
Depois você vai ter um sempre lavando e um em reserva. Um reserva para um acidente. Isso. As mantas a gente pode ter 2, não precisa ter 3. Mas o jogo de lençol, o interessante é que a gente tenha 3, no mínimo, né? Por cama da residência. Agora, por exemplo, toalha de banho, eu já sugeriria que a gente conte por pessoa. Então, ter 3 jogos por pessoa, né? Porque é a mesma lógica. Uma em uso, uma está sendo lavada e outra e uma em reserva. Isso. Aqui você trouxe as toalhas dobradas desta forma, mas muitas pessoas armazenam elas em rolinho. Também é uma questão de espaço ou de preferência? O que você sugere para guardar toalhas no armário? Eu prefiro sempre que ela esteja mais esticada, mas tem uma questão de estética. Às vezes você tem um lavabo ou uma piscina, então você faz um rolinho, põe num cesto bonito, aí eu acho que fica bacana. Mas normalmente nos armários, a minha sugestão sempre é que a gente tente deixar ela sempre menos volumosa para que eu consiga fazer uma pilha maior. Porque os rolinhos, eles ficam mais volumosos, então automaticamente eu consigo colocar menos dentro daquela prateleira, tá? E aí as dobras vai depender também do quê? Se eu tenho algum detalhe da toalha, né? Às vezes a gente tem uma toalha com bordado, com as iniciais. O detalhe sempre fica aparente para que eu consiga com facilidade saber que toalha é essa. O ideal é que sim. Principalmente quando a gente tem mais pessoas morando em casa. Porque você consegue, de repente, assim, você tem a sua inicial, seu esposo tem a dele, seus filhos têm... Porque senão fica tudo igual, aí na hora de usar, acaba pegando trocado, né? Então, normalmente as pessoas gostam de fazer a personalização justamente para isso, para já identificar de quem que, né? Assim, tem gente que gosta só de toalha branca. Então faz a personalização para que na hora de usar fique mais fácil de encontrar no armário. Como que eu dobraria uma toalha que tem, por exemplo, uma inicial e eu quero que ela apareça? Tá. Qual que é a dobra mais fácil? Bom, assim, sempre a gente vai começar do meio. E sempre unindo as pontas, né? Exato, deixa eu virar pra cá. Então sempre a gente começa, né? Pode ser a toalha, toalhão, enfim, sempre no meio. E aí tem a questão, tem duas possibilidades. Não tem o molde, né? Não quero usar, porque o molde no fim do dia ele ajuda você a manter as dobras todas iguais. Então a pilha não fica tombando nem para um lado nem para o outro. Mas normalmente o jeito mais fácil de fazer é você olha para a largura da toalha, e aí você vai fazer meio, mais ou menos, né? No olhômetro assim, você vai fazer meio e meio. Ó, tá vendo? Então você puxa um pouquinho mais, mas sempre vai fazer meio e meio, né? Você vai ter um grande retângulo, que o segredo de qualquer dobra é o grande retângulo como base. Foi o mesmo que a gente fez também com o cobertor. Exato. E aí, nesse caso aqui, por exemplo, você poderia deixar assim, tá? Com essa barriguinha pra frente. E aí você teria aqui em cima já o bordado, por exemplo, com a sua inicial. Ou então, às vezes, dependendo de onde é o bordado, acaba que não, fica muito aqui em cima, então quando você faz a pilha, não aparece. Então, o que eu faria? A mesma coisa do cobertor. Né? Tá aqui, aí você vai dobrar metadinha para você garantir que o bordado sempre apareça aqui na frente, tá? Então, basicamente... Aqui estaria então o detalhe, essa possível inicial, que aí você consegue com facilidade ver. Isso, e na prateleira você vai empilhar sempre com essa barriguinha para frente. Além de ficar um acabamento mais bonito no armário, você de fato consegue ver o que tem, tá? Mas se não, que é a dobra mais básica e fácil, é isso aqui. Dobrou ao meio, mas meio. Também partindo desse retângulo. Então, Exato. O retângulo vale para o cobertor, vale para a toalha, vale também para o lençol? Vale para o lençol, mas vale aí a gente para o temido lençol de elástico. Mas aí a gente tem um segredinho para o lençol de elástico. Vamos começar pelo lençol sem elástico e aí a gente chega no temido lençol de elástico, que muitas pessoas brincam que ele sai da cama, vai para a máquina e da máquina volta para a cama para ninguém ter que dobrar. Exato. Que é difícil. Comente aí no @Gazeta Mulheres se você sabe dobrar lençol de elástico. Eu confesso que eu não sei. Eu faço um bolinho e já coloca no armário. E já coloco no armário e saio correndo antes que ele abra. Antes que ele fale, vem aqui me pegar. Antes. Bom, vamos lá. Mais uma vez, o que é importante é a gente entender primeiro a profundidade do armário, tá? Certo. Só para as pessoas registrarem. E aí, depois disso, a gente vai fazer a dobra. Basicamente aqui também a gente começa com aquela base retangular, tá? Então, peraí. Então tá aqui. Que aqui a gente tem um detalhe da vira, que isso também é legal de falar, tá, gente? Quando a gente tem um lençol que tem algum tipo de detalhe,
né? É ele que vai nos ajudar a identificar na hora de escolher o que eu quero colocar na cama. Então, esse aqui também tem sempre que ficar para fora, eu vou mostrar como, para que fique mais fácil, assim como o bordado da toalha, tá? Então, por isso que eu tô deixando aqui, ó, a vira para fora. Certo. Se não, eu viria até o final, tá? Mas basicamente a gente dobrou 2 vezes ao meio. Então, o lençol grande, dobra uma vez, dobra mais uma. A gente vai chegar nessa grande base aqui quadrada. O pessoal de casa conseguiu ver aqui nesse cantinho, ó, que aqui você não uniu as pontas justamente para ficar esse trabalho diferente à mostra. Isso, perfeito. essa vira do lençol. E aí aqui, é claro que a gente já tem uma marcação, Sim. que dá uma roubadinha, mas... Não tem problema. Mas aí a gente vai vira, é a mesma lógica, tá? A gente vem meio, né? E aí o importante é sempre dar aquela esticadinha, né? Tem gente que não passa lençol, então, sei lá, tirou da secadora. Então é super importante realmente dar uma alisada, porque qualquer emboladinho vai fazer volume extra, tá? Então vem uma parte, depois a outra. Chegamos no grande retângulo. A gente chegou num grande retângulo. A gente tem 2 caminhos. Tem pessoas que gostam de guardar os lençóis separados, porque ou não usa com tanta frequência o lençol de cima, ou porque realmente não faz muita questão. A minha sugestão, em termos de organização, é que a gente já faça um pacotinho. Porque quando a gente vai trocar a nossa cama, a gente já pega aquele pacotinho, já vai ter o lençol de cima, o lençol de elástico tudo e as junto. fronhas. E aí você não perde as peças, não coloca, né, não faz uma troca equivocada. Isso vale para toalha também, não vale? Vale pra Colocando a de toalha. rosto, o jogo completo. Vale sim. Então aqui eu faria uma pausa nessa dobra, pra gente dobrar o de elástico por dentro. Mas se a pessoa é de casa, não, quero dobrar e guardar separado, eu faria a mesma lógica, tanto da toalha quanto da manta, né? Eu vou vir aqui, posso vir uma vez e posso vir mais uma vez. E o Opa, detalhe do lençol isso. vai ficar à mostra. Exato. Então a gente vem mais ou menos meio, vai ficar meio, e eu vou pôr na prateleira com esta vira para cima, tá? Ah, mas isso aqui tá muito profundo, então a gente faria mais uma vez para realmente, né, ele ficar mais curtinho e ficar tranquilo na profundidade. Então eu posso vir aí você pode dar uma roubadinha, não tem problema. Você vai ter que encurtar ele para que ele fique com a profundidade do teu armário. Você tá? bem disse que muitas pessoas não gostam, né, de passar lençol, dobram e depois já colocam na cama. Tem alguma dica para desamassar lençol sem passar? Tem. Eu gosto muito de uma misturinha de água e álcool. Que você coloca nesse borrifador? Isso. Tem gente que gosta também de colocar um pouquinho de amaciante para dar já um cheirinho. Eu particularmente não gosto, porque às vezes pode manchar o lençol. Então eu prefiro fazer essa misturinha só de água e álcool, ou até o álcool puro, porque ele evapora mais rápido. Você vai ver que ele dá uma boa desamassada. Vou até testar aqui no ar, hein? Você joga e passa com a mão? Você borrifa um pouquinho, ó. E aí você vem... Ah, e desamassa mesmo. Desamassa. E qual que é a proporção de água e álcool? Então, é 50% do volume do seu borrifador. Tá. Então, se eu tenho um de, sei lá, 100 ml, eu vou colocar 50-50. Essa proporção de 50%. Ou então você vai colocar só álcool, que ele vai evaporar mais rápido. E aí você dá umas... Não precisa encharcar, mas você dá uma borrifadinha. E passa E aí com a você mão. vai alisando. Então, por exemplo, de manhã, acordou? Quando a gente acorda, né, o lençol tá mais amassado e tudo mais, então eu sempre borrifo de manhã para fazer a minha cama. Bem legal. E aí depois eu ponho um cheirinho específico para tecidos, né? Mas tem gente que põe amaciante. Que aí tem o aroma diverso, né? Você escolhe o seu. E Exato. como que eu dobro o temido lençol com elástico? Bora lá. Vamos para ele. Não, peraí. Aquela pausa dramática. Você quer a forma mais fácil? Por favor, com certeza. Vou até tirar o tablet para que a gente se concentre aqui. Não, mas A mais fácil. Vamos tirar esse estigma de lençol de elástico. Peraí, eu posso abrir? Pode, esse Vamos tem que abrir. abrir, Esse a gente tem que abrir, porque senão fica muito fácil. É uma marmelada. Peraí, ó, saiu agora da máquina, com licença. Aqui, ó. A máquina te entrega isso. Exato. Pronto, é isso E aí que você recebeu. Pega e coloca E lá. coloca no armário. Mas a partir de hoje, Não. o que a gente vai fazer? Você vai achar aqui, ó, o mais importante é a gente se localizar. A gente pode mostrar aqui na câmera, se você quiser. O lençol de elástico, ele tem 4 cantos com essa costura, Certo. que é o que, né, que faz as laterais da cama.
Então é importante, o primeiro passo é a gente encontrar aqui, Um psicólogo. ó, você vai encontrar a costurinha. Aqui, achei também a minha, ó. Achou? Ó, É essa né? costura aqui, são 4. Isso. Elas vão nos guiar para fazer a dobra, Tá bom? tá? Então o que a gente vai fazer? Você vai deixar o lençol em cima de uma bancada. E aí você pode pegar aqui, ó. Aí você vai pegar pelo lado correto, não do avesso. Você vai pegar uma aqui e vai achar a ponta extrema, né? Aqui em cima. Ah, você guarda uma ponta Isso. dentro, como um envelope. Isso. Esse é o mais fácil, tá? Tá bom. Senão, depois, se tiver tempo, eu posso ensinar outra dobra. Não, nem precisa. Mas esse é o mais fácil. Aí você guarda uma aqui e aí você encontra aqui. Cadê você, costurinha? Aqui, É ó. um trabalho de paciência Pois por é, si só. aqui. Tá? E E guarda. por isso, quem não tem paciência, dá uma emboladinha. E aí você... E aí aqui o segredo é um pouco da paciência, do carinho que você vai, Uhum. né? Você vai alisando, então você vai passando a mão. Daria Pra- certo usar a misturinha também aqui? Dá. E aí você vai, né, tirando o volume, porque o elástico por si só já faz um volume. Então você tem que sempre, né, tentar deixar o mais esticado possível. Tá vendo? Que aí você começa a domar o volume, Não, agora já parece mais dobrável né, mesmo. do elástico. E aí qual vai ser a largura que a gente vai dobrar? Qual vai ser o nosso guia aqui? Vai ser a largura do lençol de cima. Porque nós iremos guardar Isso. junto. Se não, a gente pode fazer uma largura dobrando também em 3 partes, tá? Ó, deixa eu só. Porque de novo eu vou encontrar o retângulo. Exato, a base de qualquer dobra, de roupa de cama, sempre vai ser a gente... Ó, aí você dá uma boa esticada, aí você vai vir uma vez, e aí vem sempre com um carinho aqui pra dar uma alisadinha no elástico, para ele não ficar tão volumoso. E aí você vem mais uma vez, você pode vir aqui, Olha, eu confesso que eu achei simples. né? Eu achei uma excelente dica, Karina. Você vai aplicar na sua Eu irei casa. aplicar e eu conto pra você depois bom. se deu certo. Aí a gente dá aquele toque de... Porque na internet existem dobras muito mais complexas do que a que você E é por trouxe. isso que a gente não faz no final, fica tão complexo que a Sim. gente não faz. Queremos praticidade mesmo. Então, se a gente for no nosso armário fazer o pacotinho, então a gente tem aqui o lençol de cima. Se eu já indo muito rápido, você me fala, não. tá? Aí a gente vai colocar este aqui, tá vendo que ele não pode ultrapassar, né, a lateral do lençol de cima. Sim. Então, por exemplo, aqui a gente já tem uma questão que é importante falar. Peraí. Opa, E aí você fecha esse Baguncei, pacotinho você pode com pegar o as fronhas início para mim ali? no retângulo. Pego sim, enquanto isso já vou passar pro pessoal de casa. O contato da Karina, você encontra mais informações sobre organização no @klaraorganiza. @klaraorganiza, que organizou nossa vida aqui hoje com aí a essas gente- dobras maravilhosas. Então, eu gosto também de já deixar as fronhas dobradas, tá? Aqui também a dobra da fronha, a mesma coisa, ó, meio. E aí você pode vir 2 vezes e deixar, tá? Aqui tem uma outra marcação, mas você vem aqui. Que, na verdade, quanto menos dobrar, menos marcas vai ficar, né, na hora de E menos colocar no- trabalho você vai ter para desamassar. Exato. Então a gente Arrasou, põe aqui, Karina. ó. E aí a gente vai fechar. O que acontece? Aqui sobrou só um pouquinho, né? Então eu dou uma dobradinha aqui, não tem problema. E aí a gente vai fazer o mesmo mecanismo, pensar mais ou menos 3 partes. E aí eu vou vir aqui e vou começar. Dobrou uma vez, mais E aí uma. é sempre, né, vai alisando para não ficar um volume muito grande. Parabéns, Karina. Muito obrigada, viu? E aí você tem ele na sua prateleira. Volte sempre, suas dicas são valiosas e da próxima vez eu vou desafiar todo mundo e vou Combinado. me desafiar também a dobrar lençol de elástico ao vivo. Pode Combinadíssimo. ser? Claro. Até a Obrigada. próxima. Muito obrigada. Imagina.